Fala, galera que tá ligada aí com a gente, já nas imagens aí, Mestre Jansen, prazer imenso falar com você, meu irmão. Os. Rapaz, matando a saudade desse cara, de um dos pioneiros, cara, da arte marcial no estado do Amapá e no norte do Brasil. Cara, que bacana, como é que você tá, mestre? Tudo tranquilo, irmão. Na luta aqui, nesses momentos tão difíceis, Sim, tentando retomar essa rotina novamente, desse dito novo normal, mas ainda cercado de todas as cautelas, de todos os protocolos de segurança para que todo mundo fique bem. É muito importante que todos fiquem bem a tempo para voltarmos e retomarmos nossas atividades. O importante agora é a segurança de todo mundo, das nossas famílias e de todo mundo ao nosso redor. com certeza, mestre. Até porque a base da arte marcial é a saúde, saúde física, saúde mental. Então, nada melhor do que seguir todos os protocolos aí para voltar com certeza com cautela, né, e ter saúde, Com né? certeza. Cara, é um prazer imenso falar contigo. Todo mundo que eu falo, cara, daquela velha guarda lá de artes marciais, de jiu-jitsu no estado do Amapá, de capoeira, de MMA, que hoje em dia você presenciou essa transição aí do Vale Tudo para o MMA. Cara, todo mundo unanimemente fala no seu nome aí. Como é que você vê essa, vamos dizer, realização de grande parte aí dos atletas da garotada aí que passou pela sua academia, passou pelos seus ensinamentos aí? Como é que o mestre Jansen vê essa situação aí do esporte no mundo, cara? Muito feliz, muito grato de ter feito parte de tudo isso, né? De ter iniciado lá atrás, com as nossas condições eram as mínimas possíveis. Eu gosto sempre de falar isso, a primeira vez que eu vi uma manopla, aquela toda arrumadinha, pronta, eu fiquei muito impressionado, porque a nossa manopla era socar na sandália havaiana, né? Então não tínhamos ali condição, estrutura, tudo muito no início, começando. Então foi muito gratificante para mim participar desse início, junto com outros grandes nomes aí também que ajudaram a alicerçar as artes marciais aqui na Amapá. Pô, que bacana. E você que fez parte, né? Você é da velha guarda, fez parte aí da transição do Vale Tudo para o MMA. Como é que foi para você, mestre Jansen? Essa transição aí, como é que você viu aí a questão do esporte crescer e virar, inclusive, um grande negócio, né? Hoje em dia. Pois é, nós temos, assim, na minha opinião, algumas maneiras de ver isso tudo. Você pode ver como um apaixonado pela luta, pela competição, por toda a preparação que você tem que ter lá, e você tem que ver o show também, né? Então, dependendo de como você olha isso, talvez não seja tão agradável assim para quem vive e vivencia isso muito como uma dedicação de vida, né? Lá Sim. atrás, no Vale Tudo, eu lembro que as regras se resumiam a três, né? Puxar o cabelo para quem tinha, colocar os dedos nos olhos e os golpes nas genitais, os golpes baixos, né? O resto, fazíamos tudo. As primeiras lutas eram feitas sem luva, no ringue. Apesar de que quando começou aqui o Vale Tudo, já tínhamos o octagon acontecendo no UFC, mas aqui ainda não tinha ainda essa possibilidade. Usávamos o ringue do Walter, grande nome do boxe Do boxe amapaense, boxe amapaense, grande brasileiro, Walter. filho de uma lenda do esporte também, o Sarápio. Então, todo mundo começou a se unir em torno de uma causa ali, que era isso. Não dá para falar de Vale Tudo aqui sem citar o mestre Júnior Maciel, do Taekwondo. Hoje faz parte do Comitê Olímpico Brasileiro, está no Japão com a delegação, e foi ele a promover o primeiro evento. E fez isso com uma maestria, assim, com um profissionalismo que depois não consegui mais ver. Atribuo até isso o fato de depois vivemos esse declínio dos eventos aqui. Eu já tive contato com atletas que vão para evento que a bolsa deles se resume em pegar ingressos do evento e vender para poder ter alguma coisa. E você não pode dizer que uma pessoa que faz isso está fazendo algum bem pelo esporte. Então, eu tenho ali as minhas ressalvas, às vezes é um assunto espinhento, muita gente não se agrada disso, mas é fato que os atletas que começaram lá atrás e esses que estão hoje, que nos representam, precisam ser valorizados. Quem de fato dá o show
não é o promotor do evento, não é quem anuncia, não é quem patrocina, é o atleta, é aquele que sobe no ringue ou entra dentro do octagon e ali ele dá o seu melhor. Esse cara, e hoje as meninas também participando de uma maneira excelente, esses atletas, homens e mulheres, eles que precisam ser valorizados, eles que de fato fazem algo pelo esporte. Interessante sua colocação, porque assim, eu conversei com o Marcelo Alonso, que é um respeitadíssimo jornalista aí do meio, acompanha já as artes marciais, as academias há anos e tudo, e ele fez um comentário também a respeito disso, né, cara? A gente conversando, ele falou que hoje em dia virou um business, né? Um grande negócio. Então, muitas vezes, o atleta ele sobe no ringue para um show, e não especificamente para a luta, para representar a arte marcial em si, né? Tanto é que o MMA hoje em dia, mestre Jansen, virou um esporte, né, cara? Tem gente que já entra, tem garoto que já entra na academia já para aprender MMA, já não entra na academia para aprender a capoeira, para aprender o Muay Thai, para aprender o jiu-jitsu, as bases do jiu-jitsu, do karatê, do judô, não, ele já entra para fazer aquele treinamento específico de MMA, né, cara? Pois é, quando a gente lembra da essência de quando começou o UFC, era exatamente isso, eram modalidades contra modalidades, cada um buscando mostrar a sua eficiência, eficácia. É natural que depois, com a profissionalização dos eventos, os atletas começaram a migrar para outras modalidades. Por exemplo, eu sou oriundo da capoeira, mas me encontrei no jiu-jitsu, depois fui para o boxe para alinhar a mão e o Muay Thai com o mestre Buda para aprender a trocar. Mas é óbvio que o meu habitat natural, a minha segurança é no chão, é no jiu-jitsu, mesmo vindo num esporte como a capoeira. Mas quando a gente vê isso crescendo, eu acho isso até vantajoso. Talvez você perde um pouco da essência. Por isso que você vê, talvez, assim, tantos atletas que não têm aquele respeito pelo seu adversário. É isso que a gente busca no final de tudo, né? Outro dia eu estava mostrando umas fotos para uns amigos, quando eu lutei com o Pantera pela segunda vez, o Zuluzinho era o árbitro. E tivemos aquele acidente que eu caí do ringue com ele, nós dois nos machucamos ali, acabou que a luta não continuou. E as pessoas perguntam, mas como é que um cara que você lutou hoje é árbitro? Porque aquilo era uma competição e são dois caras maneiríssimos, super gente boa. Então isso é muito bom. O Geleia, que foi a minha primeira luta, estava invicto quando veio lutar comigo aqui. Eu tive a oportunidade de ganhar esse primeiro evento. Também se tornou um cara onde eu encontro, cumprimento com todo respeito. Mas isso vem lá atrás das nossas origens das lutas, de respeito, aquele código do samurai. Se você não é de uma luta oriental, mas você tem o respeito pelo seu adversário, você sabe que sem ele você não consegue lutar. Não tem luta se não tiver alguém para lutar contigo. Sim. E se não for um atleta que te vá buscar no teu limite, você fica numa zona de conforto. E essa modalidade de MMA, eu acho que ela tem os seus benefícios nisso tudo, sim. Mas para alguém que tem uma essência, aquele cara que é do chão, aquele cara que é da trocação, aquele cara que é, ou seja, das mais variadas modalidades, ele vai ter sempre ali uma bandeira para defender. Vai ter o lugar onde ele é confortável, isso é muito bom. A gente vê, por exemplo, grandes atletas se penalizando porque eles precisam dar esse show que o business pede, que o evento pede, e se ele fosse usar uma estratégia direcionada para aquilo que ele faz melhor, os resultados seriam outros. Mas parece que uma luta hoje já no chão não é tão agradável para ver, quer mais trocação, os dois atletas têm que se bater o máximo possível para que aquilo renda. A gente vê, por exemplo, opinião minha, um fanfarrão como Conor McGregor sendo ovacionado como um grande atleta. Eu não vejo isso. Em suma, mas são opiniões, são questões que, como eu falei, são muito espinhosas e cada um tem que ter a sua visão sobre isso. Não podemos dizer que esse cara não é um cara que sabe lidar com marketing muito bem, vende os eventos como ninguém, mas como atleta de luta, eu olho assim e falo, caramba, tem tanta gente boa nesse lugar aí. É verdade. Falando um pouco
dessa área que você comentou, né? Cara, não tira os méritos do UFC, todos os méritos para engrandecer o esporte. A gente deve muita coisa a esse evento, né? Mas se a gente for ver para a base mesmo do negócio em si, né? O negócio precisa sobreviver, é um negócio grandioso. Tem patrocinadores milionários ali colocando dinheiro e querendo que muita gente veja e venda pacote pay-per-view e um monte de coisa. Então, cara, uma das coisas que eu não concordo também, uma opinião minha, como você falou, aí é uma opinião minha, por exemplo, um atleta que vende mais furar fila para um cinturão, por exemplo. É uma coisa que eu não, sabe. Ou o atleta ali que galgou ali, vem de 4, 5, 7 lutas invicto e não conseguir, cara, chegar a uma disputa de cinturão por questões, né, de negócio, de venda de pay-per-view, essas coisas. E também eu já não concordo, né? Eu sempre me pergunto que critério se usa para montar um ranking. Ele é o top 5, ele é o top 10, mas como? Avaliado em quanto você vende de pay-per-view e não pelos seus méritos. Então, é um outro assunto muito espinhoso, é claro, mas a gente sabe que isso é fato. Então, os nossos atletas, os brasileiros, quando chegam lá e conseguem despontar, esses caras precisam ser muito valorizados, precisam ser muito respeitados, porque eles não tiveram só que vencer uma luta dentro do octagon. Existe uma luta travada nos bastidores que poucos das pessoas que assistem têm pelo menos ideia do que isso acontece. Eu falo isso porque, como você falou, com a grandiosidade que é o evento, imagino como deve ser esses bastidores, né? O business ali, o que acontece ali por trás das câmeras. A gente já via isso dos pequenos eventos aqui, né? O cara do promotor do evento que acha que fulano ou aquilo. Tá? Aí começou aqueles caras que tinham rincha na rua, levar para o ringue, aí fizeram um monte de, sabe, deixa para lá. Mas imagina isso num evento mundial com peso de milhões e milhões de dólares. Sem dúvida, tem muito disso. Então, esses caras que chegam lá, homens e mulheres, esses atletas, precisam ter um respeito e uma valorização muito grande por parte de quem, de fato, ama esse esporte. Porque eu, quando vejo um esporte como esse, eu quero ver a luta em si. Eu vou lá para ver isso. Quem consegue submeter o outro a uma situação de uma posição onde você não consegue defender, ou um nocaute bem aplicado, um knockdown, um chute bem executado. Então eu vou para ver isso. Mas a gente sabe que tem muito mais do que isso acontecendo, mas é algo bem interessante de a gente analisar e ficar pensando. E quem quiser participar, de alguma maneira, tem que se dobrar a isso. Tem que, como se fala aqui, né, dançar conforme a música, porque senão você fica para trás. Eu, por exemplo, eu vejo no Amapá, e isso eu falo sem nenhum demérito aos nossos atletas que estão despontando, que nós temos muitos talentos que estão ainda sem a oportunidade. Não falta talento e nem competência, falta o lugar certo para eles estarem. E ficou muito disso, né? Um tempo atrás, pelas mãos de quem você conseguiria sair do país para lutar num evento internacional? Como é que faz para chegar lá? Quais são os detalhes, os pormenores de tudo isso? E aqui, trazendo para a nossa realidade, acontece a mesma coisa. Nós temos excelentes atletas aqui que ficam ali por não estarem no lugar certo, não vão conseguir, infelizmente, fazer isso. Eu lembro que na época a gente ficava assistindo alguns eventos, os lutadores, aqueles pioneiros lá do final, lá do início, e a gente via as lutas acontecendo, um olhava o outro e dizia assim, poxa, eu acho que eu poderia fazer um pouco melhor se tivesse aí. Mas não tivemos a oportunidade. E assim é a história. Né, cara? É um assunto, como você falou, espinhoso também, que, né, vários atletas, a gente acompanhou, inclusive, várias joias aí sendo, vamos dizer, exportadas para outros estados, para outros países, né? E muitas vezes o criador, vamos dizer, o criador do atleta, aquele que deu a base, aquela academia e tudo, ficou a ver navios por várias vezes. A gente já acompanha isso aí, cara. Mas são assuntos para uma resenha bem mais longa. Bem mais longa, que rende muito mais. E vamos pegar um pouco desse amor que você falou pelo esporte,
dessa questão da dedicação e tudo, e falar um pouco do mestre Jance, cara. Eu conheci você, eu lembro que você sempre tinha um cantinho nas academias de musculação, né? Eu lembro, quando eu comecei a acompanhar realmente a arte marcial, eu lembro que você dava aulas de jiu-jitsu no cantinho ali da Academia Dinâmica, naquela ladeira ali da São José. E aí, conversando com alguns atletas, alguns colegas também, que a gente sempre fez amizade, muitas amizades no meio, e aí os caras diziam assim, não, cara, o mestre Jance começou lá na sede dos pescadores, dando aula de capoeira e tudo. Então vamos pontuar, mestre, onde realmente o mestre Jance começou, com qual modalidade ele começou aí na arte marcial, cara? Pô, legal, muito bom falar disso. Bem, eu comecei com a capoeira em 1989. Então, tinha o mestre Nonato, um grande nome da capoeira do Amapá, dava aula aqui no ginásio Avertino Ramos, muito próximo da minha casa. Tanto é que quando tinha as lutas, a minha mãe ouvia daqui o que estava rolando lá, e ela ficava numa tensão sem tamanho. Mas, então, em 1989, eu comecei a capoeira. Me apaixonei pela capoeira, nunca tinha praticado nada. Nessa época, já com 18 anos, eu tinha começado a treinar musculação com 15, né? Treinava ali aqueles aparelhos ali bem rústicos, tudo improvisado, lá no bairro do Trem, saía daqui, eu e meu irmão mais velho, e começamos ali. Então, dessas noites, voltando para casa, eu vi o som do berimbau, aquilo me chamou a atenção, e eu entrei lá. Pô, perguntei, olá, boa noite, como é que eu faço para treinar aí? Os caras me olharam, olha, tem um cara da Costa Larga aí, dá para te bater nele bastante. Então, eu comecei ali. Então, em 1989, a treinar capoeira. Em 1990, eu fazia parte da equipe que disputava os Jogos Escolares Brasileiros, se chamavam JEBs na época, né? Entre várias modalidades que iam, nessa época, foi realizada em Brasília, em 90. E eu fui para lá, mas essa equipe já participava dos Jogos Escolares desde 87, salvo engano. E em 90 eu fui para lá, tive a primeira oportunidade de experimentar o que era uma competição. Então eu fui me apaixonando por aquilo, e a capoeira do Amapá, para quem não sabe, esse período de 80 e 90, o negócio era bem puxado aqui mesmo. As rodas de capoeiras de rua, principalmente, terminavam com muito sangue derramado no chão ali. E vale a pena ressaltar que a capoeira deu muitos atletas importantes para o MMA. O caso do Jimmy, o caso do Topete Dourado, o Preguiça, o Torrinha, entendeu? Vários deles vieram da capoeira. O próprio Ari treinou capoeira. Então, emprestou muitos talentos ali para o MMA. Porque o que a capoeira te dava naquela época? O que falta principalmente para um atleta é o que é o confronto, né? Ali a capoeira já te colocava nessa situação todo o tempo. Você estava numa roda ali e acontecia isso e pronto, você ia. Em 1993, de 93 a 95, eu dei uma pausa nos treinos porque eu fui servir como missionário da minha igreja. Fiquei em Minas Gerais durante 2 anos, andando no estado de Minas Gerais, falando um pouco da minha crença, da minha fé, daquilo que eu acredito e vivo até hoje, inclusive. Nessa época, numa cidade chamada Divinópolis, ali em Minas, eu tive o primeiro contato com jiu-jitsu, ainda como missionário. Aí ia lá numa academia de musculação, porque o meu companheiro era um americano que, ao voltar para casa, ia jogar futebol americano na universidade. Então, nós fomos liberados para que ele pudesse fazer o início de retorno aos treinos. E conhecemos então, essa academia, onde eu vi pela primeira vez o jiu-jitsu. Aquilo me encantou também, porque, cara, aquele xadrez impressionante, né? Para quem olha aquilo ali e consegue se identificar com o que está acontecendo, o pensamento rápido, o raciocínio, é algo fantástico, algo muito interessante. Eu sempre tive o desejo, fui um daqueles garotos que cresceu assistindo o filme do Bruce Lee, tinha uma série na televisão chamada Faixa Preta, Espada Judicial foi o primeiro episódio desta série. E quem não queria ali, né, tinha aquela situação, via o kimono, toda aquela seriedade oriental, o tratamento, o respeito. Quando eu voltei para casa em 95, então, o jiu-jitsu já estava engatinhando aqui.
Então, em 96, 97, eu voltei para capoeira, continuei treinando, e aí um amigo em comum, vizinho da minha rua, amigo de infância, o Carlos Cabral, que é hoje um dos maiores tatuadores do mundo, foi quem me apresentou para o jiu-jitsu. Falou, cara, tem um lugar ali que o jiu-jitsu é algo, vamos lá, tu vai gostar. E, pô, já tinha tido aquele primeiro contato. Eu fui para lá, então. Os meus primeiros professores foram o Wendel, que era um faixa roxa, e o Mário, que era um faixa azul. E a gente treinava atrás de uma loja de bebidas ali, onde é hoje o armazém São José, na General Rondon. General Rondon. Então, ali atrás, podemos dizer que lá foi a terceira casa do jiu-jitsu. Outro dia, o Kleber, que é o pioneiro, de fato, quem trouxe o jiu-jitsu aqui para o Amapá, que é de Natal, explanou isso de maneira muito, muito boa numa entrevista que ele deu para o Cachorrão. Então, fomos para lá e começamos ali o treino, mas era um lugar quente, abafado, o telhado era baixo. Começávamos sempre a rotina com um pano e um salsar para passar, porque andava cachorro, gato, tudo ali por cima. E ali começou o esporte, para mim, o jiu-jitsu, efetivamente. Nessa época, o Décio vem para cá, ainda como um faixa marrom, já tinha vindo antes e volta já para ficar aqui, uma temporada, e ele era de Natal. Então, ele era de uma equipe em Natal que tinha a essência do Vale Tudo na veia. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, o meu exame de faixa azul de jiu-jitsu demorou 6 horas, porque o Décio cobrava toda uma técnica de chão, de pano, de queda, e tinha a parte de trocação que tinha que ter. Tira o vagui e cai na porrada. Fazia parte, né? Então, o início meu, de fato, foi ali com a capoeira. Em 1997, foi quando nós tivemos um projeto aqui, eu dei aula de capoeira em algumas escolas do estado, e também na sede dos pescadores. De fato, eu saía do jiu-jitsu, lá na General Rondon, e ia para lá, porque nós tínhamos um projeto social lá, onde ensinávamos de graça para os garotos do Perpétuo Socorro. Na época, a Cidade Nova ainda estava começando ali. E esse projeto, viu, meu irmão, ele teve resultados impressionantes ali. Nós temos hoje funcionários públicos das mais diversas áreas, homens e mulheres que foram tirados ali dessa situação de risco social, de vulnerabilidade social, por conta do esporte, por conta da capoeira. E o jiu-jitsu faz a mesma coisa hoje em dia, criando essas pontes, né? Criando esses laços ali e resgatando muito desses jovens. Eu costumo dizer o seguinte, nem sei se eu estou certo em pensar assim, mas no Amapá nós temos uma especificidade muito interessante com as artes marciais. Elas florescem no projeto social. Todas que querem florescer vai ser no projeto social. Diferente do jiu-jitsu, a gente ouvia falar que, olha, uma mensalidade de jiu-jitsu é muito caro, é um esporte caro, geralmente praticado por pessoas da elite. Aqui não. Começou com a gente ali mesmo, como diz, vindo de quebrada, da periferia, calça de uma cor, vagui de outra, e aí todo rasgado, fedendo pra caramba, mas era desse jeito que as coisas começaram a acontecer aqui. Pois é, né, cara? A gente é dessa época aí. Foi dessa época que a gente começou a cruzar, começou a ter aí o contato, né? Eu lembro também daquele tatame que foi criado, que foi montado ali num cantinho do ginásio São José. Não sei se você lembra também. Cara, foi, ali surgiu o Amapá Combat, né? Amapá Combat com a galera toda lá que se reunia e chegava o Molico, na verdade, era um cara que fazia ali frente com você, né? Porque, pô, o Amapá tem um biotipo um pouco mais baixo, um pouco menor. E é uma coisa que eu queria até te perguntar, mano. Porque Mestre Jansen, né? Peso pesado, 1,90 m, sei lá, não sei a sua altura exata, mas, cara, o cara é grande. Como era para treinar, mestre? Como era para encontrar um sparring, um parceiro de treino, né, para treinar para um evento, para uma luta, para alguma coisa? Como é que era, cara? Tudo isso era muito difícil, né? Tudo isso era muito difícil. Eu tenho exatos 1,86 m. Sim, sim. Hoje com 140 quilos. Na época eu lutava com 117. E, pô, caras como o que você citou, o Molico, o Amerson, apesar de ser daquele tamanho, nunca me deixou fora de uma competição, porque não, vamos lá, vamos treinar.
Então, o Gustavão, pô, que era dessa época também, o Gustavão deve ter uns 70 e alguma coisa, mas era um cara grandão, forte também. Pesado também, sim. Mas é claro que, como atleta, você sente a falta de ter alguém que bata como um peso pesado, né? A gente sabe que o peso pesado, às vezes, não tem aquela desenvoltura toda, mas a mão, quando pega para botar para dormir, né? Então, graças a esses caras, para mim era muito impressionante eles não me deixarem sem treinar, exigirem o máximo de mim. E, pô, sou muito grato a esses caras. Depois o Simão também veio ali, tinha, pô, uma coragem impressionante. Mas para um peso pesado era difícil treinar, porque você sabe que, ao mesmo tempo, você também não pode pegar o teu parceiro de treino e medir intensidade de pancada, era muito complicado. A gente tem um amigo nosso que também é oriundo da capoeira, o Rômulo, da Papelaria Raízes. Sim, conheço. E todo mundo falava de 10%, mas essa palavra 10%, o Rômulo não entendia isso, por alguma razão. Nunca era 10%. Mas era, assim, algo impressionante. Então, a moçada... Agora, por outro lado, os pesos mais baixos tinham um treino ali top, porque os caras tinham que se virar. Imagina que tu estava ali treinando, aí o mestre Buda dizia assim, pô, Jean, você agora vai com o Gilbertinho. Bora. Entendeu? Então era um negócio assim muito bom, muito interessante. Que bacana, que legal. Bom, meu amigo, a gente vai ficar aqui por horas comentando e falando, conversando sobre o saudosismo da arte marcial do Estado. A gente vai ter outras oportunidades, outras ocasiões para bater um papo, mas para finalizar, eu queria que você falasse atualmente onde está o mestre Jansen, quais são as atividades, por onde os atletas e os adeptos da modalidade da capoeira, do jiu-jitsu, da arte marcial vão encontrar e ter assim, esse contato com os conhecimentos aí do mestre Jansen. Primeiro, foi uma satisfação para mim imensa te bater esse papo. A gente está cozinhando esse galo faz um tempo já. Hoje começou. Então, que oportunidade. Primeiro, te parabenizar por essa iniciativa. É sempre bom a gente lembrar que, se você não tiver raiz, se você não tiver uma base, você não pode contar a tua história a partir do telhado. Tem que começar a partir do alicerce. E lá atrás foi plantado essa semente, foi colocado pedra e argamassa nesse alicerce e cresceu e está como está hoje. Hoje eu estou muito envolvido com projetos sociais ainda. Por um tempo a gente ficou um pouco afastado disso. Aí a 2020 veio ali para deixar todo mundo nesse estado que nós estamos até hoje. Mas voltando com os projetos sociais, com a capoeira, principalmente agora, mas já retomando as aulas de jiu-jitsu também, aqui num bairro de periferia de Macapá, Cidade Nova, um espaço, no lugar que um aluno meu, faixa preta meu, tem lá, o César Animal. Nós estamos retomando lá, convidando os alunos mais antigos, com aquela reaproximação. Hoje, já com não tanta intensidade como era antes, mas com aquele desejo muito ardente ainda de fazer alguma coisa pelo esporte. Sabe, eu tenho certeza, irmão, que as artes marciais, elas têm um poder muito grande de educação, de formação, de ampliar os horizontes, de dar visão de mundo. Elas só precisam ser valorizadas. Nós temos muitos guerreiros e guerreiras que deixam dos seus afazeres para dar aula, para buscar apoiar, cuidar dos projetos. Temos os nossos companheiros de outras modalidades que a gente acompanha o dia a dia dessas pessoas lutando muito por isso. E a nossa luta vai ser sempre essa, colocar as artes marciais no lugar de respeito que elas merecem estar e terem o reconhecimento que elas precisam ter. Então, lidando com os projetos social de capoeira hoje, auxiliando numa instituição que nós temos que cuida disso, e já retomando os treinos de jiu-jitsu também com a galera das antigas aí. Sempre mantendo contato com todo mundo, buscando sempre beber dessa fonte nova e ser motivados, inspirados por eles, com desejo sincero de continuar. O meu sonho é um dia ter um tatame onde eu possa dizer que é meu,
onde ali, se 5 horas da manhã ou 2 horas da manhã alguém quiser treinar, vai ter um espaço lá para fazer isso. E a gente está lutando muito para tentar realizar esse sonho o mais breve possível. Vai conseguir, se Deus quiser, mestre. Pô, para finalizar, cara, eu quero que você deixe uma mensagem, porque é o meu ponto de vista, assim, em relação a hoje em dia, ao esporte, né? Você que vem com amor, você que vem com a paixão pelo esporte, pela dedicação, né? Deixa uma mensagem aí para aquele cara que está querendo, para aquela garotada que está querendo iniciar, e como você bem falou aí, está querendo começar pelo telhado, porque muita gente vê aí o esporte, o lado glamuroso da coisa. Ah, o atleta se deu bem, agora tem um bom carro, o atleta se deu bem, está vestindo bem, tem um relógio legal e tudo. A garotada está partindo para o lado contrário da coisa. Deixa uma mensagem, mestre, para essa questão do amor ao esporte, da dedicação, da disciplina, vamos dizer que é a base ali, né, da arte marcial, e que às vezes as pessoas estão esquecendo, os próprios mestres estão esquecendo, alguns mestres, ditos mestres, né, que estão passando o conhecimento, estão esquecendo dessa base aí que é essencial e, na verdade, é primordial, né, é fundamental para a arte marcial. Então, deixa uma mensagem aí falando de amor ao esporte, disciplina e coisa, para quem está começando e para quem já está aí no mercado também. Primeiro, eu posso dizer que eu nunca fiz isso pelo dinheiro. Nunca foi pelo dinheiro. Foi pelo amor ao esporte, o amor à luta. As bolsas eram consequências disso. Guardadas as devidas proporções, nós temos que talvez imaginar o MMA hoje como o futebol, né? Para ter um Neymar, muitos e muitos e muitos milhares de praticantes se perderam pelo caminho ali. O conselho que eu dou para todo mundo, principalmente quem é apaixonado por isso, nunca esqueçam da dedicação que você precisa ter. Primeiro, precisa ter muita dedicação a isso. Precisa amar o que você faz. Precisa fazer com muito amor e com muita intensidade. Mas, acima de tudo, você precisa primar pela sua educação. Quando eu falo educação, estou falando de educação formal. Você não pode achar que você vai viver disso, porque nessa loteria em que você se coloca para que isso aconteça, você precisa ter um plano A, porque a luta deve ser o plano B da tua vida. Então você tem que se dedicar à sua família, você tem que se dedicar aos seus estudos. Por exemplo, nos nossos projetos sociais, se o garoto não tira boa nota nas escolas, ele não faz graduação no fim do ano, na capoeira. E tem muitos professores que nos ligam e perguntam assim: o que vocês estão fazendo com fulano de tal? Por quê, professor? Ele mudou o comportamento, tornou-se o aluno mais disciplinado e é o melhor aluno da classe. Ou seja, para mim, o esporte, a luta, é uma ferramenta que eu utilizo para motivar aquele garoto, aquela garota, a serem os melhores alunos que eles puderem ser, a serem os melhores filhos que eles puderem ser, a serem as melhores pessoas na comunidade onde eles vivem, que eles possam ser um exemplo. E o esporte, naturalmente, vai acontecer se ele for esse diamante precioso. A quem é o lapidador dessa pedra precisa fazer exatamente o que você disse, ter essa consciência de que você lida muito com isso. São sonhos, são esperanças, e você não pode ser leviano ao tratar com isso. Você precisa tratar a luta, as artes marciais, com o devido respeito. Se você não respeita, se nós não respeitamos, fica impossível pedir que alguém de fora respeite. Como é que você vai respeitar se você é um cara que não ensina direito, não cobra disciplina, não mostra o caminho, não corrige? William, eu decidi que, como um professor de artes marciais, determinados lugares não servia para eu estar. Determinadas situações não servem para mim, porque eu sei que eu preciso ser um espelho para esses jovens. Então, eu abri mão de muita coisa, porque tem um bem muito maior a ser alcançado. Então, ame o que você faz, faça isso com dedicação, com respeito, mas seja, acima de tudo, um bom aluno, um bom filho, e com certeza as coisas serão acrescentadas na tua vida à medida que o teu esforço for aquele necessário para que você possa alcançar o teu sonho. Mas nunca esquecendo, você precisa ter base, saber de onde você veio, saber quem você é, respeitar a tua história e respeitar as tuas raízes. Bacana. Essa é a mensagem, galera.
Essa é a mensagem. Obrigado, mestre. Obrigado pelo papo. Muito bacana. Me fez até refletir um pouco. Eu vou só comentar com você. Eu também faço esse trabalho aqui. Eu não digo que é um trabalho, cara, porque eu estou me reaproximando dos meus amigos, dos meus parceiros, das pessoas que eu gosto, né? E através desse meio aqui, né, que é o que eu amo fazer, que é a comunicação, né? Desde os meus 12, 13 anos eu faço rádio e tudo. E por que não usar esse conhecimento e tudo para me reaproximar dos amigos, dos parceiros e tudo? Aí muita gente eu ouço aquela pessoa mal intencionada que vem, faz aquele comentário, manda aquela mensagem dizendo assim, pô, cara, tu tá fazendo isso aí, tu teve 2 visualizações, tu teve 2 curtidas e tal. Eu tô um pouco me lixando para isso. Eu quero saber do conteúdo, cara, do papo aqui que eu tive com você, que foi interessantíssimo. Quem quiser assistir, assista. Quem quiser curtir, que curta. Mas o importante é o conhecimento que essa troca que a gente teve de conhecimento, de papo, e que, pô, amaciou tanto o meu ego. Eu acredito que com certeza tenha te deixado, né, bem mais feliz com um papo desse bacana, esclarecedor, que a gente precisa também divulgar o que a gente faz, o que a gente, né, faz de bom no mundo. Então, para mim, é isso que importa, cara. Eu acho que você comunga desse mesmo sentimento aí na arte marcial, e é assim que a gente segue, meu irmão. Obrigado mesmo pelo papo, muito obrigado pelo tempo disponibilizado aí. Estamos à disposição, cara. Mais uma vez, muito obrigado, só tenho a agradecer. Gratidão. Fica bem aí. Um abração, meu irmão, tudo de bom. Um grande abraço, meu irmão, fica bem aí, se cuida. Você também, abração, tudo de bom. Deus abençoe. Os.